telefone de um lado para o outro. Põe para um cabo maior. Mas eu emendo que eu tenho. Ora bem, já estamos um pouquinho atrasados. O recomeçar tem sempre estas coisas, surgem sempre algumas complicações. Para complicar temos também este vento fresquinho que dá para refrescar as ideias. Nós vamos então iniciar, e vamos iniciar como habitualmente com o cântico de entrada. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, estejam convosco. Olha, sejam bem-vindos, antes de mais nada. Sejam bem-vindos porque, com este frio que se faz sentir, o sol engana, e para aqueles que nos estão a ver mais longe ou mais perto, sejam também bem-vindos, mas de facto está muito frio, mais até se calhar do que em algumas alturas mais de inverno, em que parecia que
estava frio e até estava muito melhor do que hoje. Uma saudação também para a Irmandade de Casal de Álvaro, da Senhora da Conceição, que, atendendo à pandemia, aliás, tal como aconteceu com as outras, não se pôde realizar o aniversário como era costume, e por isso, em atenção a isso, já que não se pode fazer aquilo que se fazia, já que, como sabeis, as procissões e tudo o que implique movimentação de pessoas está proibido, e por isso a forma que eles encontraram foi estarem assim com esta OPA, e logo que possam, eles vão, como aqui foi dito pelo juiz, vão colocar uma velinha, precisamente. É assim que se pode, é assim que se faz, é assim que se faz o que se pode fazer. Uma saudação para todos então, e vamos procurar nesta celebração ter presente também algumas pessoas, dado que não houve possibilidade de o fazer antes. Daqui a bocadinho iremos lembrar algumas dessas pessoas, e para que a nossa celebração seja celebrada dignamente, convido-vos a que nos recolhamos por alguns instantes, e enquanto vamos pensando nos nossos pecados, vamos dizendo aquilo que somos. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha, como cantamos, misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, acomodem-se da melhor maneira que puderem. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os meus pais no dia em que o tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer a cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentei-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, um coração puro. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Glória
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer: Pai, salva-me dessa hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Se Cristo está em vós, veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que o mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que modo ia morrer. Palavra da salvação. Ora, acomodem-se da melhor maneira. Rogério, põe aqui um bocadinho mais de som, caso seja possível, porque a ver se a gente aquece, porque realmente isto está mal em termos de frio. Olha, antes de mais nada, e enquanto vamos ver se é possível dar um bocadinho mais de power, eu quero dar uma saudação àqueles que nos acompanham, e que alguns estão mesmo muito longe, e quando falo de muito longe estou a falar da Austrália. Outros também estão na América do Norte, particularmente portanto nos Estados Unidos. Outros, como é habitual, estão na Suíça, e por aquilo que eu fui vendo, em termos de estrangeiros, passa a expressão, em termos de países estrangeiros, eram estes os países. Está aqui também, de facto, gente aqui a participar na nossa Eucaristia connosco, também muitas pessoas aqui do Concelho de Águeda, portanto sejam bem-vindos, assim como também outros. Estamos na paróquia de Espinhel, freguesia de Recardães e Espinhel, Concelho e Arciprestado de Águeda, Diocese e Distrito de Aveiro. Estamos em Portugal, aqui no centro. Penso, e também as boas-vindas, obviamente, para todos. Os últimos são sempre os primeiros. E é nessa lógica que vos saúdo. Se calhar, com este frio,
se calhar com esta pausa que houve de Eucaristias e agora estarmos a recomeçar, era natural que houvesse um certo receio. Ainda bem que não tiveste receio, desde que nós façamos aquilo que nos pedem para fazer, não é de facto por aqui que o problema vem o mal ao mundo, porque sabemos, desde que nos protejamos e protegemos os outros, e que de facto assim, quando isto acontece, podemos celebrar de maneira digna a nossa Eucaristia, mesmo com frio, como é hoje o caso. Olhai, apenas uma palavra muito simples acerca da palavra de Deus de hoje. Se nós tivéssemos que encontrar uma ideia fundamental para a palavra de Deus que tivemos ocasião de escutar, eu diria que o cristão é aquele que segue a missão de Cristo. E a missão de Cristo é aquele que, como o trigo, morre para que tenham vida. Se não morrer, não morre, é certo, mas também não dá vida. E o trigo posto à terra, se morrer, dá muito fruto. Quem diz trigo, diz batatas e por aí fora. E, portanto, isto significa, numa linguagem metafórica, isto significa que hoje ser cristão implica ir contra a corrente. Hoje ser cristão, se queremos ser cristãos, porque podemos fazer de conta, isso é outra história, mas se queremos ser cristãos, implica engolir em seco, implica estar ao frio, implica de facto não ser como os outros, implica ser diferente, implica morrer como o trigo. E às vezes não basta dizer que temos o nosso cartão de cidadão da Igreja, a dizer que fomos batizados em tal data, no número tal e na folha tal. É assim que estão os livros. Se de facto, se não formos diferentes, e para ser diferentes temos que, como dizia há pouco, ir morrendo, que é fazendo coisas que ninguém quer fazer, que é sendo, de facto, que é estando a trabalhar. Ouçam, para vós estardes aqui, ou pessoas que vieram meia hora mais cedo pelo menos, para pôr as cadeiras, para arranjar estas coisas todas, para pôr o altar e por aí fora. E estas coisas não aparecem assim. Aparecem porque aquilo que nos leva a fazer aquilo que temos que fazer, não é só porque isso já foi tempo. Isso já foi tempo e noutros tempos. Era só para inglês, era só para nos mostrarem. Isso já foi tempo. Agora quem se mostra só tem problemas. Agora esta coisa de mostrar que se é cristão só dá chatices. Só dá chatices. A não ser que venha daí depois alguma situação que... Mas a gente sabe que isto já foi pão que Deus... Já foi... como é que se diz? Chão que deu uvas. É assim é que é. Já foi chão que deu uvas. Agora não. Agora só dá chatice. Só dá problemas. Só dá complicações. Só se aponta... É isto que acontece hoje. Daí que, às vezes, ser cristão pode-se dizer que é aquele que recebeu os sacramentos da iniciação, o batismo, a comunhão e o crisma e por aí fora, mas a palavra de Deus vai-nos mais longe e vai-nos dizer que ser cristão implica, como dizia, morrer como o trigo para dar fruto, e implica, de facto, também estar atento, porque às vezes os de fora são melhor que os de dentro. Querem ver? Aqui no Evangelho que tivemos ocasião de escutar, dizia assim, então, olha, agora faltava também o sino. Vocês desculpem, mas é que de facto isto euforia tanto que nem consigo pôr a página. Naquele tempo, foi assim que eu comecei. Alguns gregos, estamos a falar gregos, ou seja, que não são judeus, ou seja, são de fora.
Ou seja, são supostamente aquelas pessoas para quem a salvação não era dada, pensavam os judeus. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém, portanto, estamos a falar da Judeia, estamos a falar, portanto, melhor dizendo, estamos a falar de alguém que, sendo de fora, converteram-se ao judaísmo, ouviram falar, foram ver, quiseram ver melhor como é que era. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar, não iam à festa só para ver a bola, iam à festa para adorar, iam à festa para festejar no sentido espiritual. Alguns gregos que tinham vindo para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor quem? O Filipe. Para o Filipe: Senhor, nós queríamos ver Jesus. A palavra ver aqui não é só ver do olhar, é conhecer melhor. Nós ouvimos falar disto e queremos saber como é que é isto. Ouvimos umas coisas, mas não chega. Queremos ver, queremos participar, queremos ser mais próximos. Foram ter com Filipe e fizeram: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Foram ter com Filipe, isto hoje está a ser muito tumultuoso. Foram ter com Filipe: Senhor, nós queríamos ver. E o que é que o Filipe disse? Então está bem, venham. Não. Foi ter com André. O André, como sabem, é o irmão de Pedro. E certamente, diz aqui, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já naquela altura havia muita gente que pensava que a religião que estava a nascer, que não era só, como é que eu ia dizer? Que aquilo era só para judeus. E então foram juntar-se como que a meter uma cunha. Olha, está aqui alguém e tal, que quer ver, o que é que tu achas? E tal, e não sei mais quantos. E foi assim que aqueles gregos puderam ver Jesus. Por causa do Filipe e por causa do André. Por causa do Filipe e o André que os encaminharam. Meus amigos, é aqui que eu quero chegar. Hoje há muita gente que anda à procura para ver Jesus. Mas é preciso que haja Filipes. É preciso que haja Andrés. É preciso que haja pessoas que os encaminhem. É preciso que haja pessoas que os levem a quem de direito. É preciso que haja pessoas que esclareçam. Não basta, de facto, as pessoas andarem aí com vontade, é preciso que alguém as encaminhe. Já repararam, se nós fôssemos como alguns que não vêm, porque habituaram-se a não vir e, portanto, não são tão praticantes quanto nós, pelo menos em termos de Eucaristia e por aí fora, já imaginaste, se a gente se puser um pouquinho no lugar desta gente, o que é que a gente poderia pensar? Então, mas agora eu já nem sei como é que isto funciona, eu já não sei o que é pecado, já nem sei responder à missa, e depois as pessoas estão a olhar para mim, estas coisas todas que até nem acontece nada disto, mas as pessoas pensam que acontecem, e é preciso que haja Filipes, é preciso que haja Andrés, é preciso que haja Maria, é preciso que haja, eu não quero agora dizer nomes porque posso ser mal interpretado, é preciso que haja gente que encaminhe, é preciso que haja gente que informe e que forme. É preciso que haja gente que aponte e que leve e que esclareça e que diga: olha, se não te foi assim, olha, vai ter com fulano. Olha, se calhar ele pode ajudar-te. Olha que essas dúvidas que tu tens não são só tuas. Eu que ando nestas coisas também tenho destas dúvidas. E ouçam, esta partilha, este mostrar, este ser próximo, este ser trigo,
este ser alguém que está ao serviço, penso que de facto é, e eu vou terminar, precisamente a grande lição que a Palavra de Deus hoje nos diz. Vamos pedir ao Senhor que aqui nos congregou, que nos ajude a dar conta da aliança que Deus quer fazer conosco. Não é uma aliança como se falava na primeira leitura, de quando Moisés subiu ao Monte Sinai, que fica mais ou menos no Egito agora, em que vão lá acima e o Moisés estava lá e depois trouxe as tábuas da lei para decorar na pedra. A aliança que Deus quer fazer connosco é outra. Não é uma aliança feita de leis na pedra, no catecismo, em que nós temos que decorar para saber tudo como antigamente era. Hoje, a aliança que Deus quer fazer connosco: tomai e bebei, isto é o sangue da nova e eterna aliança. É uma aliança que não é de pedra, é de coração. É uma aliança que não é para sabermos todas as coisinhas que nos ensinaram e a gente as poder dizer de cor e salteado, mas é algo que muda o coração e que nos ajuda também a mudar outros. Que o Senhor Jesus estabeleça connosco esta aliança e que nós abramos o coração para a receber, para que, tal como o André e o Filipe, possamos levar até Jesus todos aqueles que o querem ver. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, e vamos dizer, cheios de confiança, a cada pedido que agora nos vai ser formulado, vamos responder: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo, oremos ao Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos ao Senhor. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos ao Senhor.
pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes conosco próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acomodem-se agora um bocadinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra de videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Senhor, Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do Êxodo, através do deserto da Quaresma, para que aos pés da Montanha Santa, de coração humilhado e contrito, tome consciência da sua vocação com o povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Hosanna,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, dispersa por toda a terra, na Austrália, na Suíça, nos Estados Unidos, na França e também aqui presente e nestas nossas imediações e um pouquinho mais longe, embora em Portugal, também na nossa presença. Lembrai-vos desta Igreja e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Queremos também, Senhor, e dadas as circunstâncias em dias que não deveria ser, mas queremos lembrar também, hoje, o Manuel Ferreira e esposa, a Maria da Graça Ferreira Almeida, marido e neta, o Eduardo Maria dos Reis e esposa, o José Lopes Coelho Marinho, o António Ferreira dos Reis, pais e irmãos, e também o Rafael Alves Ferreira. Queremos lembrar, Senhor, todos eles, uns falecidos há pouco tempo, outros há mais,
mas todos presentes no nosso coração. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção e nossa Padroeira, Senhora do Amparo, das Dores e dos Milagres, Senhora do Acolhimento e de Fátima. E todos aqueles que são lembrados porque padroeiros das nossas terras, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão, Acúrcio, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, como eu digo muitas vezes, pode não ser da maneira que a gente está à espera e na altura que a gente pensa que é mais preciso. Ele é que sabe. E é com esta confiança que nós queremos ver Jesus e que rezamos a oração que Ele nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Senhor Jesus, que dissestes, se o grão de trigo não cair à terra e não morrer, não dará fruto. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Olha aí, como sabem, nós não tivemos Eucaristias nestes tempos, nem tivemos possibilidade de nos confessarem. Aquilo que eu vos proponho é que na próxima quarta-feira, desculpem, na próxima terça-feira, assim é que é, na próxima terça-feira, às 19h30, às 7h30 da tarde, ou da noite, se quiserem, na nossa igreja, nós vamos fazer uma celebração penitencial. Lembram-se do género daquela que fizemos aqui? E até para que cada um possa também estar depois mais de consciência tranquila, com a cabeça mais limpa, com o coração mais aberto. E portanto aqui aqueles que sentem que não fizeram assim nada de muito grave e se costumavam comungar podem fazê-lo, mas faço-vos o desafio nesta terça-feira às 19h30. Eu sei que é uma hora complicada, mas também isto é como todas as coisas, se é cedo porque é cedo, se é tarde porque é de noite e por aí fora, e outro dia não sei o quê. Quem quer procura, quem quer procura. Faço-vos o desafio e ao mesmo tempo o convite na terça-feira às 19h30 para esta celebração penitencial, está bem?
Não sei se já deram conta, claro que sim, mas deixei que eu chamava a vossa atenção para aquele sinal que está ali, na parede, que é precisamente o sinal do peixe. O que é que isto tem a ver connosco? É que, como sabem, penso que sabem, alguns porventura possa ser a primeira vez que estão a ouvir isto, o peixe, no tempo de Jesus, e depois que Jesus morreu, era o sinal que os cristãos, quando estavam a ser perseguidos, os cristãos às vezes não sabiam com quem lidavam. E às vezes havia pessoas que se fingiam que eram cristãos para apanhar os verdadeiros cristãos. E então o que é que eles faziam? Eles desenhavam no chão um peixe. Se a pessoa dissesse que ele deve estar tolo, mas pelo menos eram salvos. E aqueles que eram cristãos sabiam quem eram os cristãos. Eram aqueles que... a razão porque é o peixe, isto só mostrando, é que se a gente percebe melhor a ideia, mas peixe em grego diz-se ictius. Ictius. E cada letra da palavra peixe, em grego, cada letra é a inicial de outras palavras. Por exemplo, ictus, iota, Jesus. Jesus. Ictus, que, em grego, que é a inicial da palavra Christos. Jesus, Cristo. E todas as letras têm um significado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Em grego, em português a gente não percebe, mas em grego, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dá a palavra ictius. E ictius quer dizer peixe. Por isso é que os cristãos, não sei se vocês já viram, às vezes encontramos automóveis que têm, da parte de trás nos vidros, não sei se já alguma vez vistes, tem um peixe. Que é a forma também que alguns cristãos, e sem ser cristãos, utilizam para dizer exatamente um bocado isso que eu acabei de dizer. É também por causa disto que a catequista Sandra me lembrou, mais uma vez, e eu vou sobretudo para aqueles que estão em casa, mas não devem estar em casa, até porque já estive aqui a ver que está aqui alguém que nos via sempre em casa e que agora está aqui, que é não sei se é o filho da Mónica, se quer, está cá, não está. Deixa lá ver quem... é você, pronto, ok. Está bom, pá, está bom. E está aí o filho, muito bem, muito bem. Eu vou chegar à frente. Ora bem, Vai lá. Vai, então, pô. Ora bem, depois de termos pintado cada parte do peixe em casa, azul claro, depois o verde claro, depois o amarelo, desta vez é o cor de laranja. É para pintar de maneira a que o S de Jesus, aqui não se vê muito bem, mas o S de Jesus fique assim. E eu gostava que filmassem para que aqueles meninos que estão em casa e que nos estão a ver possam de facto não só pintar, mas também fazer os compromissos. E então, de acordo com a catequista, portanto, neste quinto ano, neste quinto domingo da caminhada da Quaresma, que vai de 21 até ao 27, as catequistas do quinto ano de catequese da infância, a Carla, a Sandra, a Sónia e a Anabela, convidam-vos a fazer o seguinte: pintar de cor de laranja a última parte, como eu vos mostrei há pouco, que é proposta para esta caminhada. O desafio desta semana é servir o outro, serve o outro, é o desafio. E então o que é que devemos fazer? O compromisso é escrever uma oração bonita para conversar com Jesus todos os dias. E uma oração bonita, nem que seja pequenina. Ó Jesus, gosto muito de ti, ajuda-me a ser melhor. Por exemplo, ó Jesus, faz com que eu
seja mais obediente. Sei lá. Rezar não é só Ave Maria e Pai Nosso. Rezar é falar com Deus como se fala com um amigo. É isto. E o problema da nossa oração muitas vezes é que é feita tudo a correr, tudo decorado, faz lembrar a primeira leitura, tudo escrito na pedra, e esquecemos de que a oração é coração com coração. Só assim é que se fala bem, só assim é que se reza bem. Tal como eu vos disse há pouco, e deixar que eu aproveite esta oportunidade, já que estou aqui assim a falar, antes de terminar, se houver de facto aqui alguém que sinta necessidade, uma vez que as coisas ainda não estão assim, estás a ver o que é a confissão que nós estamos habituados a fazê-la, a confissão normal, estás a ver a confessar a pessoa à distância, é assim uma coisa esquisita. E portanto, aquilo que vos proponho é que, pelo menos para até a Páscoa, para que possamos de facto comungar e sentir-nos cheios, eu faço-vos o desafio e o convite para que na terça-feira, às 19h30, tenhamos aqui esta celebração penitencial que nos prepara para a Páscoa. Se a terça-feira não vos der, então na quarta-feira acontece o mesmo em Travassou, também à mesma hora. E na quinta-feira e na sexta-feira acontece em Ois. Portanto, tendes possibilidades de escolher, de facto, o melhor horário, o melhor dia, para que possais ter e fazer esta celebração, tal como fizemos. Até foi aqui que nós fizemos, penso eu, onde foi? Foi lá dentro, exatamente. E portanto aqui fica o desafio, e sabem, e quem foi sabe do que é que eu estou a falar. Olhem, eu hoje nem tive possibilidade de estar aqui a ver quem é que estava aqui connosco. Está aqui de facto muita gente. De facto é engraçado como é que uma hora destas tão cedo, neste momento estão 42 pessoas. O que, para quem percebe um bocado destas coisas, e estamos a falar da missa, não estamos a falar de outras coisas. 44. E por isso, para todos aqueles que nos estão aqui a ver, Alvarim, Califórnia, Partilhó, Águeda, Suíça, que no caso é o Pedro Pinhanço, Clélia, que é de Casal de Obra, na França. Está aqui alguém de Águeda. Primavera linda. É linda, pois. Mas é frio que se aparta. E depois tem aqui alguns. Isabel Tavares, bom dia para todos, da Austrália. A Inês de Partilhó, a Maria Laranjeira, que é a senhora que me vai lá fazendo algumas coisas em casa, de Travassou. O Miguel Lopes, bom dia, Miguel Lopes e família, Boulou, Suíça. Très bien. Está aqui a minha irmã, que é de Vagos, não está em Vagos. E depois, eu não vou dizer algumas pessoas que são da paróquia porque parece mal. Porque quando há de facto presencial, é presencial. O José Henrique Ramos, de Blasaimas e daqueles lados. Luísa, de Águeda também, que é a irmã dele. Exatamente. E o Marcelo, já faltava o Marcelo, pois. O ensinamento é claro, a lei estava escrita na pedra e os homens apostaram em volta do bezerro. O amor está escrito no coração e Jesus foi posto na cruz. O que é que escolhemos? Diz o Marcelo, que nos está a acompanhar, como sempre, em São Paulo, no Brasil. Repare que os gregos procuram André, que sabiam, segundo os historiadores, falar grego. E nós?
quantas pessoas nos procuram a respeito da nossa fé. Sabemos falar a linguagem delas? Pergunta ele, e de facto é uma boa interpelação. Padre Júlio, que Deus o ajude a fazer a missa com esse frio. Nas nossas paróquias, fora da igreja, é raro. Um bem-aja, diz a Clélia, que está na França. Pronto, está bem, querida. E pronto, e se calhar não vão levar a mal que eu não diga. Eu estava aqui a ver se o Marcelo tinha deixado alguma poesia. Não. Cá está. Os versinhos de hoje são curtinhos, pois sei que está aí ao frio. Estou cheio de pena. Só para dizer que estava com saudades de vos ver por aí. Deus faz com os homens uma aliança e a grava bem dentro do nosso coração, pois ela é feita de amor e de esperança, que traria a todos a paz e a união. Foi preciso aparecer Jesus para trazer a boa nova à humanidade, mas o preço foi morrer na cruz para anunciar o reino da fraternidade. Em Espinhel estais, no frio, reunidos em oração, depois de uma pausa que fizestes pelo caminho, mas sei que já estavam com saudades no coração de fazer uma generosa de fazer uma generosa oferta no cestinho. Já faltava, pois, com certeza. E pronto, e esta é a intervenção aqui do Marcelo Tiago, como já estamos habituados com ele. Pronto. E penso que falta só a oração, penso eu, antes de terminarmos. Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até terça.